É isso aí, gente. Então, uma explicação aí da CPI da pandemia, né? Do como que ela começou e o que pode acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, analisar também com a Basília Rodrigues. Agora a gente volta a falar do caso Henri, né? O vereador Jairinho, que está preso desde ontem, investigado pela morte do enteado, fazia parte do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele está afastado preventivamente. Vamos conversar então agora com o vereador Alexandre Izquierdo, que é presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vereador, muito bom dia para você, obrigada por nos atender. Bom dia, Marcela, bom dia, Daniel. Prazer estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer alguns fatos em relação a essa tragédia. Pois é, tragédia mesmo. Vereador, como é que está a situação do vereador doutor Jairinho na Câmara? Como é que está o processo para vocês decidirem se vai haver ou não a cassação do mandato dele? Assim que nós fomos pegos com aquele diálogo da mãe, da Monique com a babá, a Câmara Municipal ficou muito perplexa. Estamos muito chocados com o assassinato, né, com o crime desse menino, né, do Henri. De imediato, eu, como presidente do Conselho de Ética, convoquei os membros, ao qual o vereador Jairinho fazia parte. Ontem, numa reunião extraordinária, e por decisão cautelar e uma decisão unânime de todos os membros do Conselho, nós afastamos imediatamente o vereador Jairinho, que fazia parte integrante do Conselho de Ética. Vamos fazer algumas diligências e requerimento dos autos ao judiciário para que, possivelmente, a gente entre com uma representação, podendo chegar até a cassação do mandato. Vamos chamar também daqui a pouquinho a Paula Martins, nossa âncora no Rio de Janeiro, para participar dessa entrevista. Vereador, eu gostaria de saber do senhor por que há uma dúvida ali nesse prazo relacionado a esse 1 mês da prisão dele, até para que as consequências maiores sejam tomadas no caso do futuro do doutor Jairinho. Não existe dúvida. O regimento interno da casa diz que o vereador, após o 31º dia, ele é afastado automaticamente. Ele não vai participar das sessões. E o regimento diz, bateu o 31º dia, o vereador Jairinho já fica afastado do mandato imediatamente. A atitude que nós tomamos ontem foi de afastá-lo como membro do Conselho de Ética, né? Agora vai se seguir todo o rito, mas passado o 31º dia, que essa prisão temporária foram de 30 dias, ele vai ter o afastamento também do seu mandato. Isso é imediato. Assim diz o nosso regimento da Câmara Municipal. Vereador, eu vou chamar aqui para a nossa conversa a Paula Martins, a nossa âncora no Rio de Janeiro, para participar aqui com a gente. Paula. Obrigada, gente. Vereador, bom dia para o senhor, obrigada por nos atender. É o seguinte, alguns vereadores falam aí na possibilidade de acionar a justiça para que o vereador seja afastado imediatamente, não seja necessário esperar esses 30 dias. Queria saber qual é a viabilidade disso dentro do regimento interno da casa. E falando especificamente do Conselho de Ética, eu estava lendo aqui a resolução que criou o colegiado e é o seguinte, pelo trâmite ali que é previsto pelas regras da Câmara Municipal, esse processo de afastamento do doutor Jairinho, incluindo oitivas, apresentação da defesa, pode levar até 3 meses. Dado aí o caráter bárbaro desse crime, existe algum tipo de atalho que pode ser tomado pelo Conselho para que esse processo seja agilizado? Olha, de fato, ontem teve a manifestação de um dos membros do Conselho, que é o vereador Chico Alencar, e nos deu a informação que o partido PSOL vai estar fazendo uma representação no judiciário para que seja o vereador Jairinho afastado imediatamente. A gente está cumprindo o que diz o regimento interno da casa, né? Não houve uma representação ainda de nenhum vereador para a cassação do mandato, para um afastamento fora desse prazo dos 31 dias, né? Não tem um espaço ou uma brecha para isso. A gente está cumprindo todos os ritos. Apesar de ter sido um crime bárbaro, isso tem chocado o país, assim também como todos os vereadores da Câmara, a gente não pode descumprir o que diz o regimento interno. O que foi feito ontem pelo Conselho de Ética é retirá-lo de imediato
obviamente que ele já está preso e não tem como ele fazer parte desse conselho de ética, né? E a nossa segunda atitude, eu já requeri ao presidente da casa para que venha solicitar os autos do processo para que a gente possa também ter informações mais precisas, né? Porque as informações que nós temos pela mídia, né? O depoimento do delegado, que a polícia não tem a menor dúvida da autoria desse crime, seja o vereador Jairinho, mas não nos chegou ainda oficialmente esses autos para que a gente possa tomar uma atitude mais, vamos dizer assim, mais drástica e dar uma resposta à sociedade. Leandro Rezende chega para a conversa também. Vereador, obrigado por estar conversando com a gente aqui no Live CNN. O senhor conviveu com o doutor Jairinho durante muitos anos. Ele foi líder do governo Eduardo Paes, foi líder do governo Marcelo Crivella. Queria saber do senhor, ele dava alguma amostra de ter algum comportamento violento com os colegas dentro da Câmara de Vereadores? Pergunto isso porque, além desse caso do Henri, ele está sendo investigado por agressões que ele cometeu há algum tempo, já há mais de 5, 6 anos. Ele já deu algum tipo de demonstração de ter um comportamento violento dentro da Câmara de Vereadores? Olha, nenhum. Posso afirmar, eu convivo com o vereador Jairinho há 9 anos na Câmara Municipal, ele está lá no 5º mandato, eu estou no meu 3º mandato, por isso que nos deixou muito perplexos, né? Perplexos essa atitude, porque, pelo contrário, até o Jairinho sempre foi uma pessoa muito carinhosa, ele sempre cumprimentava os vereadores até beijando, sempre muito extrovertido, muito brincalhão, muito atuante até na Câmara Municipal. Não é à toa que ele foi líder de governo, tanto do Eduardo Paes no governo anterior, como do governo Crivella, até pela sua capacidade, por conhecer profundamente a lei orgânica, como o regimento interno da casa, sempre se destacou como um bom político, um bom parlamentar. E isso que nos choca. Eu aqui posso dar um testemunho de que eu não esperava isso. Realmente nos deixou muito perplexos. Ao contrário desse Jairinho que se mostra um assassino cruel, o que a polícia já está o denominando como assassino e torturador, é totalmente o contrário do Jairinho que a gente convivia e que eu convivi nesses 9 anos na Câmara Municipal. Vereador, o senhor conversando com outros parlamentares da casa, o senhor acredita que a Câmara deve cassar o mandato do doutor Jairinho? Olha, havendo ele já está indiciado, obviamente que ele ele está nessa prisão temporária de 30 dias, vamos aguardar os próximos fatos, mas eu acho inevitável, obviamente, ele sendo incriminado, julgado, ele vai perder, não resta a menor dúvida. Isso aí não há nenhuma... Eu quero dizer que o Conselho de Ética, nem os vereadores, nós teremos nenhuma complacência, independente da relação que nós tínhamos com ele, mas nós estamos falando de um crime bárbaro, né? É inadmissível. Caso, se realmente ele cometeu isso, como diz a polícia, não haverá nenhum tipo de complacência da Câmara Municipal. Ele será cassado, sim. O senhor chegou a conhecer, nesses 9 anos, a Monique? Teve alguma conversa com ela? Deu para perceber algo, se era uma família aparentemente harmoniosa, como eles disseram no depoimento, que depois descobriu-se que não era bem assim? O senhor teve algum contato com a Monique, a mãe do Henri? Não, nenhum. Apesar de eu ter muita proximidade ao vereador Jairinho, mas essa proximidade não chegava ao nível de frequentar a casa dele. Não, absolutamente. A única contato que eu tive com ela foi no dia da posse, na nossa posse, no dia 1º de janeiro desse ano. Eu sei que ela estava lá, enfim, como a nova namorada, a companheira do Jairinho. Ele apresentou para alguns vereadores, mas eu não a conhecia, não sei do perfil, absolutamente nada. O Jairinho só me falava que está muito satisfeito nesse novo relacionamento com a Monique. Era o que a gente conversava muito, um bate-papo informal, né? Vereador, tiveram mensagens que o doutor Jairinho mandou para alguns vereadores relacionadas a esse crime. Como que ele se manifestou assim que esse caso explodiu, antes mesmo da prisão?
Olha, na verdade, a maioria dos vereadores, nós nem sabíamos do fato em si, que o enteado dele havia falecido, que já tinha sepultado. Isso a gente ficou sabendo dias após até do sepultamento, eu particularmente. Eu até liguei para ele para me solidarizar, enfim, externar qualquer tipo de apoio. Eu sou uma das pessoas que a gente, né, conversava bastante, sou um dos vereadores mais próximos até do vereador Jairinho, mas ele só externava preocupação, dizia que era uma tragédia, que estava no momento errado, no lugar errado. Essa era a preocupação dele, e se dizia inocente, e que era uma situação realmente muito complicada, porque só tinha ele e a Monique como testemunhas e não sabia o desenrolar, estava muito preocupado de uma possível prisão, natural essa preocupação, era o que ele externava, pelo menos comigo e com alguns vereadores mais próximos. Ele chegou a dizer o que teria acontecido naquela noite? Não chegou a dizer, porque também o contato foi muito pouco. Não chegou a detalhar. E também é uma situação tão constrangedora, né, para a gente ficar perguntando, a gente fica, quem está de fora, quer se sensibilizar até então com a dor da mãe e do próprio Jairinho, né? É um menino de 4 anos que veio até então, veio a falecer de uma situação muito trágica. Até então seria um acidente doméstico, né? Uhum. Vereador Leandro Rezende tem mais uma pergunta. Vereador, ontem o senhor se reuniu com o procurador do município, até a Paula perguntou um pouco sobre isso para o senhor, sobre o regimento da Câmara de Vereadores. Eu sei que na reunião de ontem, pelo menos um vereador do encontro pediu uma alteração no regimento para poder afastar imediatamente o doutor Jairinho do cargo. Eu queria te perguntar, há clima na Câmara de Vereadores para que se mude o regimento da Câmara para esse caso em específico? E outra, sempre se fala, né, que existe uma possibilidade ali de um espírito de corpo entre os vereadores. Nesse caso, há margem para essa possibilidade dos vereadores eventualmente protegerem o doutor Jairinho de uma cassação? Zero possibilidade, isso eu posso te afirmar, zero. Não há nenhum corporativismo no caso do vereador Jairinho. Eu quero aqui reiterar isso. Agora existe até uma indignação por parte dos vereadores. O que a gente só não quer é se precipitar, né? A gente tem as informações da mídia, por vocês. Não temos ainda os autos, não temos as informações oficiais. Então a gente não pode se precipitar e muito menos ser leviano num caso tão grave como esse. É uma situação inusitada na Câmara Municipal, a gente estava até discutindo sobre a resolução do Conselho de Ética, que precisa ser melhorado, mas esse pedido até de uma vereadora sobre alterar o regimento interno ou alterar a resolução do Conselho de Ética, o tempo que se levaria é o tempo que ele vai ser afastado. No 31º dia, ele automaticamente será afastado do cargo. Já a Câmara ontem já tomou uma decisão de cortar o salário dele, né? O tempo que ele ficar preso, ele não receberá salários. E no 31º dia, ele será afastado automaticamente do mandato. Reitero, não há nenhum corporativismo da Câmara Municipal nesse caso tão trágico. Zero possibilidade. Posso afirmar isso aos senhores. Vereador Alexandre Esquerdo, que é presidente do Conselho de Ética, muito obrigado por conversar conosco aqui na CNN.